Olá, bonitos e bonitas! Como é que vocês estão? Tô morrendo de saudade de todos vocês mesmo. E eu já queria começar essa aula pedindo mil desculpas por essa voz terrível e para avisar que eu vou ter que parar a aula umas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, porque eu tô muito gripada, com uma crise de alergia super forte que me faz ter que espirrar o tempo inteiro. Só quem vive em Brasília sabe do que eu tô falando, né, gente? É terrível. Mas vamos lá, a gente dá continuidade na nossa aula mesmo assim. Na aula de hoje a gente vai falar sobre barroco. E olha só que interessante. Eu sei que vocês já viram barroco em outras aulas também, mas sem problema nenhum. Aqui a gente vai dar uma permeada sobre as origens, sobre as características do barroco. A gente vai falar sobre o seu contexto histórico. A gente entra no barroco europeu, depois a gente dá uma sacudida nisso tudo e vê o que é que sai de legal, de interessante voltado para a área da arte. Será que sai alguma coisa, gente? Eu tenho quase toda a plena certeza que sim. E vocês, vamos lá. Olha só, gente. Nas origens e características do barroco, a gente pode falar que ele foi uma tendência artística que se desenvolveu primeiro nas artes plásticas, olha só que interessante, e aí depois ele foi permear a literatura, o teatro, a música, enfim. O berço do barroco é justamente a Itália do século XVII, mas ela se espalhou por outros países europeus, como por exemplo a Europa, ou a Holanda, perdão, a Bélgica, a França, a Espanha e entre outros. O barroco ele permaneceu vivo no mundo das artes até o século XVIII e na América Latina o barroco entrou no século XVII também, trazido por artistas que viajavam para a Europa e permaneceu até o final do século XVIII. Então, ele se desenvolve nesse seguinte contexto aí, ó. Após o processo das reformas religiosas ocorrido no século XVI, a Igreja Católica havia perdido muito espaço e poder. Vocês sabem disso, a gente já falou sobre isso. Mesmo assim, os católicos continuavam influenciando muito o cenário político, econômico e religioso da Europa. Entende lá quando a gente fala sobre sair da Idade Média, entrar dentro do renascentismo, aquele momento que a igreja passa a não ter mais tanto espaço e poder, mas vocês precisam que entender, ainda assim os católicos continuavam influenciando muito o cenário político, econômico e religioso da Europa. A arte barroca ela surge nesse contexto e expressa todo o contraste desse período, que é a espiritualidade, o teocentrismo da Idade Média, com o racionalismo e antropocentrismo do Renascimento, tudo isso que a gente já viu nos nossos anos anteriores, né? Ele junta tudo isso e faz um, um mesclado, né? Ele mescla todas essas características. Os artistas barrocos foram patrocinados pelos monarcas, olha só, pelos burgueses e também pelo clero. As obras de pintura e escultura desse período são rebuscadas, detalhistas e expressam as emoções da vida do ser humano. Olha, quando eu falo de barroco, eu não estou falando de pedra irregular. A palavra barroco tem um significado que representa bem as características desse estilo. Ele quer dizer o quê? Pérola irregular ou pérola deformada e representa de forma pejorativa a ideia de irregularidade. Tá bom? Eu não estou tratando mais de algo regular, eu estou tratando de uma irregularidade. E ele representa de forma pejorativa essa ideia. O final do período do Barroco, que é lá para o século XVIII, é chamado justamente de Rococó, que é a parte mais legal, mais interessante que eu acho particularmente, e possui algumas peculiaridades. Embora as principais características do Barroco estejam presentes nessa fase, no Rococó existe a presença de curvas, muitos detalhes decorativos, que são as conchas, as flores, as folhas, os ramos, enfim, e os temas relacionados à mitologia grega e romana, além de hábitos das cortes que também aparecem com frequência. Então, gente, no barroco europeu, as obras dos artistas valorizam bastante as cores, as sombras e as luzes. Já pode colocar aí como característica, tá? Valorizando bastante as cores, as sombras, a luz e elas vão representar contrastes. As imagens não são tão centralizadas quanto as renascentistas e aparecem de forma dinâmica,
valorizando o movimento. Os temas principais das obras do barroco europeu serão a mitologia, as passagens da Bíblia e a história da humanidade. As cenas retratadas costumam ser sobre a vida da nobreza, o cotidiano da burguesia, essas naturezas mortas e entre outros aspectos. E muitos artistas barrocos dedicaram-se a decorar igrejas com esculturas e pinturas, utilizando a técnica da perspectiva. As esculturas barrocas mostram faces humanas marcadas pelas emoções, principalmente o sofrimento, tá, gente? Vocês vão ver que é bastante característico das obras do barroco europeu, principalmente na sua primeira fase, mostrar essa característica do sofrimento. Os traços, eles vão se contorcer, demonstrando um movimento totalmente exagerado, e predominam nas esculturas as curvas, os relevos, a utilização da cor dourada, por exemplo, e o pintor renascentista italiano Tintoretto é considerado um dos precursores do barroco na Europa, pois muitas das suas obras apresentam de forma antecipada importantes características barrocas. E aqui, gente, no Brasil, qual é o principal artista brasileiro que a gente tem que representa o barroco? É o Aleijadinho, né? Vocês não se esqueçam disso, tá? O Aleijadinho é um dos principais artistas barrocos. Gente, olha só, eu separei agora para vocês como eu posso dizer? Eu estava lendo uma teoria sobre o barroco, né? E eu acho interessante falar para vocês. Essa teoria é através de um autor da área da arte, né? E ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu consigo encontrar o nome dele aqui para vocês. É porque eu preciso ler, que o nome dele é difícil. Argan, tá? O Argan. Argan, ele vai dizer o seguinte sobre a teoria, construindo uma teoria sobre o barroco, né? Ele diz que o barroco que inventou a modernidade. Então, se a gente vai falar de arte moderna, a gente necessariamente precisa entender o barroco, na medida que essa passou a ser vista como qualidade essencial da produção cultural do século XVII em diante. Depois de 1600, o artista deveria atender à demanda do público, estar em dia com as novas tendências e ser moderno. Mais ainda, ele também sustenta que foram os artistas barrocos os primeiros a compreender a arte como cultura, nada mais que cultura. Então, quando eu falo sobre o barroco, para Argan, né, e é uma teoria que eu acho bastante aceita, assim, é de que, primeiro, para que se possa entender a modernidade, eu preciso entender o barroco, porque na medida em que ela passou a ser vista como qualidade essencial da produção cultural do século XVII em diante, o artista devia atender a demanda do público. Ele devia estar em dia com as novas tendências, ele devia ser mais moderno. E ele também sustenta que foram os artistas barrocos os primeiros a compreender a arte como nada além de cultura e nada mais do que cultura. Apenas isso. Ela era só por ela ser, por ela mesma. Compreendem? Olha só, ele diz assim que a Europa, das capitais, na verdade, tem vários desdobramentos, e dentre eles, talvez o mais evidente seja a definitiva associação da arte barroca com o poder de Estado, especialmente onde estavam a se firmar os nascentes Estados nacionais europeus e, por extensão, no âmago da Igreja Romana, ávida por redimensionar seu lugar no mundo após o espanto da Reforma. Fala exatamente aquilo que eu expliquei para vocês, sobre o lugar da Igreja perder o seu espaço, mas mesmo assim ela ainda possuir grande influência tanto econômica quanto financeira, enfim. Ele argumenta, inclusive, que a transformação da relação entre o homem e o universo, que se deu lá no século XVII, teve como causa não só as revoluções filosóficas, tanto de Descartes quanto a ciência de Galileu, mas principalmente essa crise religiosa que aconteceu no século
XVI, que desarticulou as bases sobre as quais se assentavam a própria vida cotidiana. E aí, nesse contexto, o barroco ele vai se firmar como a arte da Igreja Romana justamente por essa necessidade dogmática e prática de sistematização e demonstração de fatos da história cristã como fatos edificantes aos fiéis. Lá na Igreja Romana da Contra-Reforma, a arte ela tem algumas funções bem definidas, como, por exemplo, estimular a devoção, servir de caminho para a salvação através dos atos inspirados pelos santos, e aí, por fim, transmitir mensagens catexantes aos ainda pagãos através das imagens. Então, vocês lembram, gente, isso é muito evidente na Idade Média, tá bom? Ele é muito evidente, né? A arte ela tem totalmente uma mensagem catequizante. E aí o barroco ele vai conduzir a uma identificação das fronteiras entre as várias artes, já que a pintura, a escultura e a arquitetura elas vão se tornar exatamente complementares e imprescindíveis umas às outras nesse momento do barroco, porque a sua junção ela vai potencializar as possibilidades de construção do barroco. E aí, nesse sentido, a Catedral de São Pedro, por exemplo, lá em Roma, ela vai se tornar uma demonstração emblemática dessa relação entre esse espaço arquitetônico, com a decoração artística, a representação alegórica, a sua cúpula, né? Quando a gente vê a cúpula lá dessa Catedral de São Pedro, ela tem a representação ideal da autoridade da igreja, que domina e protege o mundo. Então, é uma representação da sua força, da sua elegância, né? E ela eleva-se não só sobre o templo, mas também sobre todos os fiéis da face da terra. É como se fosse uma representação para realmente demonstrar toda a sua o seu lugar potente, né? E essa ideia vem justamente do barroco, da igreja que se dispõe a acolher a todos os fiéis, o baldaquino gigantesco do altar que traz o ritual cotidiano das procissões para dentro da nave, elevando a um patamar totalmente celeste. Percebam que essas esculturas, essas arquiteturas, elas vêm trazendo essa decoração artística e alegórica que tem significado. Cada lugar dessa catedral ela vai ter um significado. Então, mesmo no campo urbanístico, o barroco ele interfere diretamente na organização das cidades europeias nesse momento, porque ela vai traduzir através de monumentos aquilo que seria a chamada ideologia do poder, especialmente através da criação de duas novas soluções arquitetônicas profusamente instauradas nos maiores centros europeus ao longo do século XVII, que é a praça e a avenida, ambos que são palcos privilegiados para a apoteose barroca de proteções religiosas e triunfos cívicos. A noção de centro e periferia, que é tão utilizada aí sobre essa arte, também está presente, né, nesse lugar do barroco. Então, enquanto o Renascimento representava o apogeu da civilização humana, o barroco representa a ascensão dos estados nacionais e, consequentemente, uma centralização de poderes que vai se cristalizar no aparato de Estado e na vida cotidiana das capitais. E aí ele vai estabelecer essas diferenças entre a arte e a cultura desses centros urbanos e das províncias, sempre periféricas em relação às das metrópoles, tá? E aí, gente, para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês, assim, que nós próprios, né, que vivemos em meio a um turbilhão de contrastes, de imagens que quase nos sufocam no dia a dia, a gente pode compreender melhor a contemporaneidade se nós buscássemos no barroco a origem de discursos visuais que se tornaram também um modelo de comportamento, especialmente a sociedade colonial que se construiu nas Américas e foi erguida a partir dessas imagens, o que nos faz, por extensão, uma consequência desse processo histórico iniciado no barroco. É muito interessante, gente. Olha, é um conteúdo muito bom, muito gostoso de se estudar, tá? E aí, na nossa próxima aula, a gente aprofunda mais nas características artísticas plásticas. A gente dá uma olhada em
alguns projetos arquitetônicos, algumas obras de pintura, a gente pode ver também nas esculturas e perceber como é que o barroco conseguiu permear entre todos esses espaços, tá bom, meninos? A aula de hoje foi quase que um podcast para vocês, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima aula, gente. Um beijo!